Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral, a aula 17.1. Olha só o meu cenário aqui, rapaz. Eu consegui um banco, que eu estou muito bonito aqui nele, olha só. Vai fazer parte do nosso cenário agora também. Pois é, a aula de hoje, nós damos continuidade falando aí de Getúlio Vargas. Tivemos a aula Getúlio parte 1, parte 2, e agora vai ser a aula parte 3. Getúlio, como eu tenho comentado com vocês, tem caído bastante nas provas do Enem. Então, é preciso saber muito desse governo, que foi um dos governos que mais tempo ficou no cargo, né? Foram 19 anos. E claro que vale a pena. E nosso cenário, joga na tela, vocês acompanham comigo aí, ó. Nós tivemos aí um pré-requisito para essa aula 17, que era primeiro socorro, ensino médio, etc, né? Você tinha acesso desse link. Claro, para a aula de hoje, deixa eu só verificar se a minha caneta está ok. Aula 17.1, continuo então a falar sobre Vargas, parte 3. Na aula de hoje, irei falar sobre a instituição do Estado Novo, que é de 1937, lembraram? O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 até 45, lembraram? Trabalho e sociedade, política adotada por Getúlio Vargas, e o trabalhismo. Olha aí. Então vejamos. No dia 10 de novembro de 1937, olha aí, Getúlio Vargas usou uma rede de rádio para pronunciar o seu manifesto à nação, dando início ao Estado Novo. Vem para mim, vem para mim. Olha que interessante. Vem para mim, olha que interessante. É Getúlio Vargas que vai criar a Voz do Brasil, sabia? Isso, se aproxima. Vocês sabiam que é Getúlio Vargas que vai criar a Voz do Brasil? Pois é. Na Voz do Brasil, ele acaba... Me joga na tela aquela imagem do Getúlio anunciando. Ele tem aí os seus correligionários, as pessoas que apoiam ele. Ele vai até a rádio, a Voz do Brasil, e ele comunica que o Brasil passa por sérios problemas. Que o Brasil possivelmente pode se tornar um país socialista. Vejam só. E ele faz uma leitura desse comunicado, dizendo quais as atitudes que ele iria tomar. É isso mesmo. Em 1937 vai ser imposto aí o Estado Novo. Professor, mas ele pode fazer isso? Pois é, cara. E o Senado fica onde? A Câmara de Deputados fica onde? Ele acaba, talvez tendo o aval, o apoio ou não desse grupo, mas ele consegue implantar o Estado Novo, que vai de 37 até 45. O fato é que Getúlio ele vai copiar o modelo europeu, modelo fascista, modelo nazista. A primeira aula eu falei para vocês que teria essa ligação com o nazismo devido à suástica encontrada em uma fazenda aqui no Brasil. Eu expliquei a história para vocês do documentário Menino 22. Né? E Getúlio, então, acaba anunciando que ele chega para botar moral. E isso vai ter um custo muito alto lá na frente. Segue no quadro. Vamos lá. Na verdade, um golpe de Estado com a suspensão de direitos políticos, fechamento do Congresso, e ele vai criar a Constituição da Polaca. A Constituição Polaca. Ele vai instituir, ele vai aprovar uma Constituição autoritária. A Constituição que deu origem fascista imposta pelo Getúlio Vargas. É incrível, né? Por ser gaúcho, aí, uma imagem dos campos
do Rio Grandense, do Rio Grande, Getúlio então vai ler o anunciado, que preocupa muito, né? Vejamos então. A instituição do Estado Novo, como que vai ser criada essa Constituição? Com base em quê? Dentre as características políticas do Estado Novo, podemos destacar, vejam, o estado de emergência. O que vem a ser isso? Instaurado no país, autorizado o governo a invadir casas, prender pessoas, julgá-las sumariamente e condená-las. Tudo isso, desculpa tudo isso, argumento que o governo vai buscar para justificar o seu ato. Vargas, ele detinha amplos poderes e os atos do governo não eram submetidos à justiça. Como que pode, né? Não era submetida à justiça? Como? Como? Se fosse em tempos atuais, estava ferrado. Vocês viram recentemente a política, né? Governo A não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Governo B não podia fazer isso, podia fazer aquilo. Era uma polarização terrível. E agora? Olha na época de Getúlio Vargas. Os atos do governo não eram submetidos à justiça, senhores. Por quê? A pergunta, por quê? Em comemorações públicas, realizadas em todas as capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas. Professor do céu, isso que o senhor está falando é muito grave. Pois é. Bandeiras estaduais foram queimadas para simbolizar a morte do antigo federalismo. É por isso que Getúlio Vargas vai ser associado ao governo autoritário. O governo que não respeita a liberdade de expressão. O governo que não está nem aí. Pois é, cara. Professor, o senhor falou que as bandeiras estaduais foram queimadas? Sim. A morte do federalismo. Nós estamos em um estado autoritário, senhores. Onde Getúlio Vargas era o alfa e o beta, o princípio, o meio e o fim. Mas, ao mesmo tempo, ele passava a ideia de um governo solidário, aberto, patriota, nacionalista, etc. Não é à toa que ele vai ser visto como o pai dos pobres, o guardião da pátria. Isso tudo para poder justificar a ideia do Getúlio Vargas, ok? E não, sabia? É a segunda, certinho? Olha lá. O fim do federalismo. Pois é. Os estados brasileiros perderam sua autonomia política. Foram entregues ao comando de interventores da confiança do presidente. Vem aqui para mim? Pode vir para mim? O Getúlio Vargas, em 1937, o que ele faz? Ele acaba tirando os governos que foram eleitos democraticamente e colocando os seus interventores de sua confiança. Isso vai acontecer em vários estados, inclusive aqui em Rondônia acontece isso. Tudo isso para justificar o seu estado autoritário. A bandeira, ela fica sem ser usada. Existem. Só que durante esse período
desse governo autoritário, ela não vai ser usada, a não ser só a bandeira brasileira. Ok? Então o Getúlio Vargas ele vai acabar sequestrando todos esses princípios patriotas que, desde a criação em 1889, vai ser abalado, infelizmente. Continua na tela lá, vamos lá. Joga lá para o jornal, olha aí. O Brasil sob novo regime. E aí tem até uma... Tem até a conotação dessa palavra, dessa frase, o Brasil sob novo regime. Como é que dá o nome, rapaz? Um novo entendimento, né? Tem duplo sentido essa palavra, essa frase. O Brasil sob novo regime. Você pode entender regime político, regime econômico, regime cultural, e aí vai. Isso passa a ser noticiado nos jornais. Um outro ponto que foi abolido, a supressão das instituições democráticas. Os partidos políticos foram extintos, senhores, olha aí. E as eleições democráticas suspensas. As eleições nos estados foram suspensas. As eleições democráticas foram suspensas. As greves e as manifestações contrárias ao governo estavam proibidas. A polícia política do governo Vargas perseguiu milhares de cidadãos. Muitos foram presos e torturados. E olha que, para a história, o que mais sobressai aí foi a questão militar, o regime militar, a intervenção militar. Mas Getúlio Vargas fez tanto quanto. Poxa, se Getúlio Vargas fez aí por 8 anos, o regime foi quase 20 anos. Mas foi o mesmo princípio. A polícia política de Getúlio passou a perseguir os seus opositores. Aqueles caras que falavam mal de Getúlio, que pregavam uma outra filosofia, foram perseguidos, torturados, mortos. É um governo autoritário. E aí eu te pergunto, aluno, isso a qualquer momento pode surgir em vários segmentos de regime. Pode ser na atual gestão, pode ser na atual gestão, ou em qualquer outro momento. Certinho? Avançamos lá. Ok? Bom, nesse caso, não chega nem a abrir, né, aluno? Não chega nem a abrir. Aí, ó. Vamos lá, vamos avançando. Diz o seguinte. Olha essa imagem. Faça uma leitura rápida aí, aluno. Nesses personagens aí. Observou? Já? Nós temos alguns personagens. Os mais famosos, presos, do regime de Getúlio Vargas, que é o Estado Novo. Luiz Carlos Prestes, a Olga Benária, esposa de Carlos Prestes, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Plínio Salgado, senhores, aquele que apoiava Getúlio, aquele que comandava, que era líder da Ação Integralista Brasileira. A Raquel de Queiroz, aí, esposa, prima, filha, algo associado a essa de Queiroz, nome de poeta, e Monteiro Lobato. Esses são alguns famosos que foram presos durante o Estado Novo.
Inclusive a Olga, eu te chamo a atenção, aluno, a Olga Benária, ela era judia. Por ela ser esposa de Carlos Prestes, Luiz Carlos Prestes, ela vai ser presa e vai ser mandada como presente para Hitler. Hitler manda a Olga para o campo de concentração. Ela vai morrer lá. Era a perseguição. O Brasil entra na guerra. Agora sim. Ei, agora vai ser faca na caveira. Deixa eu ver como é que eu fico aqui bonitinho. Mostra aí. Eita, olha aí. Cadê? Se afasta aí para eu ver como é que eu estou bonito aí, ó. Pronto. Legal. Chega, aperta agora. Aluno, vem para mim. Olha como é que estou bonito aqui, espia. É pancada. Aluno, o Brasil foi um dos países que acabou perdendo menos soldados nesse conflito, sabia? 446 soldados. As outras nações perderam muito mais combatentes. O Brasil perde da FEB e da FAB. 2 pilotos da FAB morreram, sabiam? O restante tudo da FEB. Mas, professor, por que o Brasil entra no conflito? Cara, é preciso tu entender, aluno, como é que estava a composição mundial naquele período. O Brasil acaba se juntando com o eixo do bem e participa desse conflito, vai tirar alguns proveitos disso. Nós temos aí a criação do Tratado de Washington, criado aí em 1942, quando os japoneses invadiram Singapura, na Malásia, acabou comprometendo a extração do látex, e aí o Brasil celebra um acordo com os Estados Unidos, trazendo mais nordestino para a região da Amazônia para cortar a seringa. E em contrapartida, vem um contingente de seringueiro para cá. E um detalhe, você fazia opção, ou você ia para a guerra, ou você ia para os seringais. Então algumas pessoas tinham essa opção de servir no fronte, na Itália, ou então vir para os seringais. Então, tanto é que o seringueiro que cortava o látex vai ser chamado de soldado da borracha. E o que estava na Europa, soldados do fronte, os da FEB. E havia um descrédito muito grande, porque o Brasil não tinha estrutura para isso. O Brasil participasse da Guerra Mundial, como? Lembra, aluno? Lembra que já havia uma aproximação do Brasil com Hitler? Sabia disso? Getúlio Vargas, querendo se aproximar do nazismo, até porque ele põe em prática o nazifascismo aqui. Principalmente o fascismo. Querendo se aproximar do nazismo, e o Hitler querendo se aproximar do Brasil, qual era a ideia de Hitler? Fazer uma base militar no Brasil para poder atacar os Estados Unidos. É muito mais fácil. Tanto é que Getúlio Vargas manda um presente para Hitler, que era a Olga Benária, que vai ser morta no campo de concentração. Só que os americanos souberam dessa aproximação dos nazistas com o Brasil e reagiram através do Tratado de Washington. Esse acordo. Os alemães ficam sabendo, eles vêm até o nosso litoral e acabam torpedeando as embarcações brasileiras. O Brasil ficou sem navio para ir para a guerra. Mas não seja por isso, não vai deixar de participar. Os americanos vão vir até o Brasil, pegam os soldados brasileiros e levam para a Europa, mesmo sem ter navios. E o lotaram de soldados. Só que vai ter uma gáfia muito grande. Quando o navio com bandeira americana chega na Europa, com os soldados brasileiros, adivinhem, o uniforme do soldado brasileiro era idêntico aos uniformes dos alemães. Logo, os brasileiros serão hostilizados na Europa, porque serão confundidos com alemães. E aí vão ter que trocar o uniforme rapidamente para poder seguir para
para a guerra. Mas foi uma causa justa que os brasileiros sofreram lá na Europa. Mas lutaram e tiveram como experiência esse conflito. Tá bom? Joga na tela, vamos lá. Essa aí, existia muito essa ideia. É mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E de fato irá acontecer. A cobra fuma e o Brasil entra na guerra. Vejamos. Entre os anos de 1939 a 45, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. Quando as duas grandes forças se enfrentaram, de um lado as potências do eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão, que eu acabo chamando de Roberto. Não esqueça, tá, aluno? De um lado o Roberto e de outro lado os aliados, que vai ser liderado pela Inglaterra, Estados Unidos, a União Soviética, etc. Roberto por quê? Eu tenho a Itália, capital da Roma, Berlim, capital da Alemanha, né? E Tóquio, capital do Japão. Fechou? Apesar de ter certa afinidade com os regimes nazista e fascista, o governo Vargas procurou manter o Brasil em posição de neutralidade durante a guerra. Vejam, apesar de ter afinidade, simpatia, aproximação com os regimes fascistas e nazistas, olha o presente, olha a Olga, olha o integralismo. Com isso seria possível tirar proveito do conflito para obter vantagens políticas e econômicas para o país, tanto do lado alemão, como também do lado americano. Getúlio Vargas era muito inteligente. Ele sabia o que estava fazendo. Apoio aos aliados. A partir de 1941, o governo brasileiro ele começou a fazer acordos internacionais para apoiar os aliados. Acabou se comprometendo para fornecer borracha e minério de ferro para os países que estavam necessitando dessa matéria-prima. Aí é daí que vai surgir o segundo ciclo da borracha. Certo? Em troca, obteve do governo americano o financiamento para a construção da usina de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. É isso daí, ó. Começa a haver essas aproximações. A Alemanha logo reagiu à cooperação do Brasil com os aliados. Acabei de falar para vocês, lembram? Em fevereiro e agosto de 42, submarinos alemães torpedearam e afundaram navios brasileiros, matando aí mais de 600 pessoas. A agressão nazista provocou indignação nacional. Continuando. Multidões reuniram-se em várias capitais, pedindo guerra e vingança contra os alemães. Você tá. Vem para mim. Vem para mim. Como assim, professor? Getúlio Vargas, ele tinha afinidade tanto com o nazismo como com o fascismo. Só que ele acabou se inclinando para o lado do bem. Os alemães, insatisfeitos, vieram até o litoral, torpedearam e mataram mais de 600 pessoas. A sociedade brasileira não aceita isso, não aceitou. Como é que pode? Os caras vieram e fizeram estrago? Aí começaram a pressionar o governo de Getúlio Vargas. Não, tem que entrar na guerra, tem que entrar na guerra, tem que entrar na guerra. Getúlio, então, cede à pressão e manda a Força Expedicionária Brasileira para lutar em Nápoles, na guerra. Essa é a razão. Olha lá. Bom, sequência. Olha aí que bonito. No dia 31 de agosto de 1942, o governo brasileiro declarou guerra às potências do eixo. Em 1944, partiram para lutar na Itália as primeiras tropas da Força Expedicionária Brasileira, comandado pelo general
Mascarenhas de Moraes. Aluno, o uniforme brasileiro era dessa cor aqui, ó. Eles trocaram a parte de cima para poder ir para a guerra. Porque era todo de uniforme alemão. Mais de 25 mil pracinhas foram enviados para o fronte. Há batalhas em Monte Castelo, Cátio Novo, Colo, Montese e Fornovo, onde teve a presença dos militares brasileiros. Senhores, essa é o uniforme usado pelos militares. A FEB, Força Expedicionária Brasileira. Aí depois o Brasil, em 1956, ainda vai entrar em um conflito chamado Guerra de Suez, no Canal de Suez. Trabalho e Sociedade, entra aí o quadro operário de Tarsila do Amaral, isso no ano de 1922. Veja só, a agricultura e industrialização do Brasil, com relação à economia. A Era Vargas se caracterizou por apresentar diversas medidas internacionalistas, como a adoção de políticas que buscavam estabilizar a cafeicultura, diversificar a produção agrícola e estimular o desenvolvimento industrial. Paralelo à Segunda Guerra Mundial. Isso está acontecendo. Sim? Cuidados com a agricultura. Nos primeiros anos da década de 30, as exportações de café haviam diminuído a crise de 29. Muitos cafeicultores faliram e milhares de trabalhadores do campo perderam também o emprego. Foi um caos. Getúlio Vargas, quando assume em 1930, ele vai ter um baita do abacaxi pela frente. Tudo vai se resolver em 35. É justamente no período do governo provisório dele. Então, ele conta com uma crise mundial, no caso, a de 29, a queda da Bolsa de Nova York. Ele vai contar com a pressão interna, que é a de São Paulo, o movimento constitucionalista. E depois, o crescimento do fascismo e nazismo no mundo. E logo temos a Segunda Guerra Mundial. Cara, observe, aluno, esse contexto. É muita coisa que acaba tendo que passar o mandato de Getúlio Vargas. O governo, então, proibiu o plantio de novas mudas de café durante 3 anos e ordenando a queima de milhões de sacas de café, estocado em depósitos do governo. O objetivo era evitar uma superprodução cafeira e recuperar o preço do produto no mercado internacional. A partir de 39, o café voltou a alcançar bom preço no exterior. Vem para mim. Se não me engano, foi na aula parte 1 que eu mostrei essa imagem. Houve, em 1929, a queda da Bolsa de Nova York, consequentemente, vai atingir o nosso mercado do café. O governo tinha um depósito lotado de café. Houve nesse ano uma superprodução, para piorar mais ainda. O único jeito era queimar os cafés para poder manter o preço do mercado internacional. Foi em vão. Sabe por quê? Porque a crise que começou nos Estados Unidos se espalha pelo mundo e atinge o Brasil. Lá para 35, com o New Deal, o novo acordo de John Kennedy, ministro da Fazenda do governo Theodore Roosevelt, acabou criando um mecanismo e aí a economia volta a respirar. Lentamente, mas logo em 39 vem a Segunda Guerra Mundial. Sai de uma crise, leva um tempo para se recuperar, aí logo vem uma outra crise. Segue no quadro, vamos lá. Nisso, senhores, para diversificar a produção agrícola, Getúlio Vargas incentivou o cultivo de outros produtos, como o algodão, a cana-de-açúcar, óleos vegetais e frutas tropicais.
Ou seja, o brasileiro, ele não pode ficar refém somente de um produto. Tem que haver uma diversificação. Eu planto vários outros produtos, o que pode dar dinheiro, pode entrar recurso, né? Nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, 42 a 45, produtos como o algodão e o café voltaram a ser exportados em condições favoráveis. Reconquistar o mercado. Então tem que ter essa visão de mercado, né? Sim, visão de mercado. Não, você não pode. Avanço na industrialização. Para mim, tudo bem. Mas que eu vou usar o sargento, eu vou. Vamos lá. A política industrial adotada tinha por objetivo substituir, olha aí, artigos importados por produtos fabricados no Brasil. Lembra? O governo Vargas, então, ele aumentou as taxas de importação, ele diminuiu os impostos sobre a indústria. E, além disso, vai estimular a produção interna e o consumo de produtos nacionais. Olha que legal. Isso é uma tática. Isso é um combate. Nós estamos aí chegando na Segunda Guerra Mundial, senhores. É preciso ter um novo direcionamento, um novo posicionamento, uma nova visão. Eu tenho que acompanhar o mercado mundial. O que é propício hoje? Como é que eu consigo arrecadar? O número de indústrias brasileiras dobrou, especialmente as de alimento, de tecido, de calçados e de móveis. A esse crescimento somaram-se a instalação de filiais de indústrias estrangeiras, voltada para a produção química, farmacêutica, de eletrodoméstico, motores de veículos, pneus e tantos outros. O governo Getúlio, ele deu esse incentivo. Todo e qualquer empresário, toda e qualquer indústria vai se sentir beneficiário com isso. Eu lembro que lá no litoral do Rio de Janeiro, várias indústrias apareceram para poder se contemplar. Sobre as empresas estatais, por exemplo. Devido às dificuldades para a criação de indústria de base, o governo passou a intervir na economia, fundando empresas estatais para atuar nos campos siderúrgicos e de mineração. Por esse motivo, costuma-se falar do estatismo da era Vargas. Aluno, te prepara. Olha só o que esse governo Vargas irá fazer. Duas empresas são exemplo. Getúlio Vargas, então, começa a criar as empresas estatais para poder explorar a riqueza brasileira. A Companhia Vale do Rio Doce, que era nossa, já não é mais. Foi vendida. Fundada em 42 para explorar os minérios de Minas Gerais. Essa empresa ela foi privatizada por Fernando Henrique Cardoso. Professor, e por que foi privatizada? Cara, porque o governo federal acaba achando que tinha muito mais prejuízo. Conversa. Gente, a Vale do Rio Doce, vem para mim, o que é público acaba sendo levado ao descaso. O que é público? Você vê a diferença. Você vai no hospital público, o atendimento é X. Você vai no hospital particular, o atendimento é Y. É bem melhor. Por quê? Porque o contribuinte está pagando. Mas o público também se paga. É o contribuinte. Há uma diferença em hospitais, em escolas, em ambientes particulares e ambientes públicos.
Infelizmente. Para você ter uma ideia, eu vou fazer aqui a comparação. A Vale do Rio Doce estava indo muito bem. Só que quando chega gente indicada por político para poder assumir o poder, acaba não correspondendo, porque é indicação política. A Vale do Rio Doce, suponhamos, ela foi vendida por $1 bilhão. Nos primeiros 6 meses que ela estava na mão de novos acionistas, ela faturou $1,5 bilhão. Ou seja, ela conseguiu tirar o dinheiro pela qual ela foi comprada. É uma questão de administração, senhores. Infelizmente. Por isso que as empresas estatais fecham as portas, são vendidas, porque o governo não quer mais saber de prejuízo. Porque é mal administrada. Por quem? Pelo serviço público. Infelizmente. Segue lá. Olha a outra. A Companhia Siderúrgica Nacional, instalada a partir da construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 41. O aço fornecido por essa usina foi fundamental para a industrialização no país, pois era utilizada como matéria-prima em outros setores, privatizada por Fernando Collor e continuado com o Itamar Franco. E aí a gente parte para o trabalhismo. O trabalho também tem o seu lugar no Estado Novo. Destacava-se nesse período um grande número de trabalhadores rurais que saíram principalmente do Nordeste, fugindo da miséria, da exploração e da seca. Essa massa de trabalhadores pobres veio aumentar a mão de obra disponível no Sudeste e acabou sendo utilizada em boa parte pelos setores industriais, na construção civil e em outros tipos de serviços. Claro que houve a criação da legislação trabalhista, ao crescer o número de operários e a importância desse grupo de trabalhadores como grupo social, percebendo a força política do operariado nas cidades, o governo Vargas procurou sistematizar e promover uma legislação social trabalhista, especialmente durante o Estado Novo. Assim surgiu o trabalhismo no Brasil. Dentre as leis trabalhistas implantadas nessa época, destacam-se aquelas que asseguravam o operário direitos como salário mínimo, férias remunerada, jornadas não superior de 8 horas, proteção ao trabalho da mulher e do menor e estabilidade no emprego. Aí ele criou a Cartilha do Trabalhador. Foi durante o Estado Novo que se construiu e fixou sua imagem popular e mesmo carismática. No dia 1º de maio, houve uma concentração trabalhista na esplanada do Castelo e em homenagem ao benemérito presidente Getúlio Vargas, porque criou leis trabalhistas. Algumas dessas leis já haviam sido instituídas em meados da década de 20 como resultado da luta dos trabalhadores, mas geralmente descumpridas pelos empresários. Durante o Estado Novo, todas essas leis foram reunidas na consolidação da Lei do Trabalho, a CLT. Decreto-lei assinado no dia 1º de maio de 43. E Getúlio Vargas é que vai instituir um importante marco da história do trabalhador do nosso país. Certinho? Vem para mim. Já acabou. Passou rápido. Mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí. É daqui a pouquinho. See you. Até breve.